boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado estadual do PSDB, Carlos Osório. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Um prazer estar aqui conversando com você hoje. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Marco Aurélio Lisan. Boa noite, Lisan. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui também, Lisan. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Os Estados Unidos abriram o mercado à carne brasileira in natura. Tanto o Brasil poderá vender produto para os norte-americanos, quanto os Estados Unidos para o mercado brasileiro. A negociação durou 17 anos e deve aumentar em 900 milhões de dólares os ganhos com exportações. O governo espera embarcar as primeiras remessas para os Estados Unidos daqui a 3 meses. Já está em funcionamento o Centro de Cooperação Policial Internacional, que vai coordenar as atividades de segurança durante a Olimpíada e a Paralimpíada no Rio de Janeiro. O centro reúne agentes de segurança de vários países. Nos aeroportos também já está em funcionamento o equipamento que identifica passageiros pela biometria facial. A câmera de reconhecimento é integrada a um computador que automaticamente cruza as informações da Receita com outros dados fornecidos pela Interpol, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e empresas aéreas. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lava Jato. O principal alvo foi a empreiteira Queiroz Galvão. A nova fase da operação foi realizada em 6 estados e foram presos o ex-presidente da construtora, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor Otton Zenoide de Moraes Filho. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Há provas de que a Queiroz Galvão teria pago 10 milhões de reais para atrapalhar uma CPI. A propina teria sido repassada em contratos falsos e doações para campanhas supostamente legais e em Caixa 2. Um vídeo mostra a negociação entre operadores e o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para esvaziar uma CPI sobre suspeita de superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Um levantamento do IBGE revela que o desemprego tem feito aumentar o rombo nas contas do INSS. Só neste ano, a arrecadação caiu mais de 6%. Por outro lado, o pagamento de benefício cresce em média 13,5% ao ano. A estimativa é de que o regime de aposentadoria feche 2016 com um déficit de quase 150 bilhões de reais. O rombo é praticamente o dobro do ano passado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registra resultado negativo há 16 meses. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual Carlos Osório, que é também, já foi homologado, candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. Deputado, o senhor foi assessor do prefeito Eduardo Paes por 4 anos. A sua imagem política ainda é muito associada à sua passagem pela Prefeitura do Rio. Há quem vê semelhanças no seu estilo com o estilo do próprio prefeito. Isso ajuda ou atrapalha, deputado? Olha, Ricardo, primeiro, com muita clareza, eu não sou um político profissional. Eu fui convidado pelo prefeito Eduardo Paes para ingressar na prefeitura, pelo meu trabalho realizado anteriormente, enfim, pelas minhas qualidades profissionais, e ele entendeu que eu poderia colaborar com a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui o coordenador do projeto de candidatura do Rio à sede dos Jogos Olímpicos, um projeto vitorioso. Ganhamos de Tóquio, Chicago e Madrid, numa eleição com uma vantagem de votos que nunca houve em 120 anos de história do COI. Em 2010, fui convidado e aceitei o convite para servir a minha cidade. Trabalhei 4 anos no serviço do Rio de Janeiro, enfim, com muito prazer e com muita alegria.
e o serviço na conservação e no transporte. Então, essas passagens criaram uma identidade sua com a administração atual do prefeito. E, no entanto, o senhor se oferece agora como candidato de oposição. A população vai entender isso? Olha, com muita clareza, sem nenhuma dificuldade. A administração do prefeito Eduardo Paes, a primeira administração do prefeito Eduardo Paes, da qual eu fiz parte, foi uma administração extremamente bem sucedida e bem avaliada. Tanto é que o prefeito foi reconduzido pelos cariocas ao segundo mandato com quase 2/3 dos votos. O que aconteceu foi uma mudança de enfoque da prefeitura no segundo mandato. Que mudança foi essa? Muito objetiva. No primeiro mandato, a prefeitura estava focada na cidade e com um timaço de secretários, como eu, muitos de fora da prefeitura. No segundo mandato, o foco do prefeito passou a ser o futuro político dele próprio. Candidato a prefeito, candidato a governador, candidato a presidente da República. E com essa perda de foco na cidade, eu, naturalmente, também mudei o meu foco. Eu estou aqui para servir o Rio. Agora, como é que se revela na prática essa mudança de foco? Quer dizer, no dia a dia? Quer dizer, quais foram as atitudes, iniciativas do prefeito que foram tomadas, que traduzem, digamos, essa mudança de foco na gestão do município? De uma maneira muito objetiva. A principal mudança feita pelo prefeito Eduardo Paes foi que ele decidiu, pensando no futuro político dele e não pensando no Rio de Janeiro, ser o único dono dos Jogos Olímpicos. Para ele atingir esse objetivo, ele teve que pegar responsabilidade do governo federal, responsabilidade do governo do estado e trazer para a prefeitura, para a execução dos Jogos Olímpicos, para que ele pudesse bater no peito como ele bate e dizer: eu sou o único responsável pela organização dos Jogos, entendendo ele que isso poderia ser a plataforma para levá-lo num sonho futuro. Isso não é do interesse público da cidade do Rio de Janeiro. Eu participei do projeto olímpico, eu sei exatamente a divisão de responsabilidade. Quando você pega uma responsabilidade federal ou uma responsabilidade estadual e traz para o município, você onera o município. E hoje o município do Rio de Janeiro está apertado financeiramente, não é esse mar de rosas que o prefeito diz, a prefeitura do Rio está apertada por conta dessa... Não é essa a informação que o prefeito passa, né? Não é essa a informação que o prefeito passa, mas eu posso dizer a você e garantir a você, o Rio de Janeiro não é a ilha da fantasia, cercada de labaredas por todos os lados. Não somos um oásis. A prefeitura está sim apertada e está apertada de maneira importante. E eu acho que a alternância de poder vem em boa hora nessas eleições, porque nós estamos vendo o que passou-se com o governo do estado. Quais são os indicadores dos problemas, Marco Aurélio, na prefeitura do ponto de vista financeiro? Prefeitura do Rio assumiu obras a mais, teve que bancar essas obras, pegou dinheiro emprestado em Caixa do Tesouro, a arrecadação caiu, a arrecadação do município do Rio, de 14 para 15, caiu 6%. 5 nas receitas próprias e 8 nas receitas, enfim, de transferências da União e do Estado. E mais do que isso, a prefeitura está inchada, Ricardo, como nunca teve. Nós temos 29 secretarias, mais do que ministérios em Brasília e mais do que o governo do Estado. Isso significa aperto no caixa da prefeitura. E o servidor público do Rio sabe que o dinheiro do Funprev não existe mais. O caixa foi zerado, o prefeito pegou para botar em obras e substituiu com imóveis. Ou seja, isso é a consequência de uma decisão política pensando individualmente e não no coletivo. Deputado, ouvindo o senhor inicialmente, é interessante porque quando o senhor fatia o primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes e o segundo, aí o senhor tem um discurso em relação ao primeiro, evidentemente, do qual o senhor fez parte, e agora o segundo discurso, ou o discurso em relação ao segundo mandato, soa mais como o candidato, que é o candidato da oposição. A gente está na Olimpíada, fala-se muito em legado, né? Uma palavra que está associada aos jogos. Na política também, o político ele vive e sobrevive do legado daquilo que ele executa, ainda mais quando ele tem a possibilidade de ascensão de poder. O senhor esteve no poder ao lado do prefeito Eduardo Paes. Como é que o senhor acha que o eleitor vai entender esse discurso? Que ora aparece do deputado e do gestor que esteve à frente de uma prefeitura de sucesso e ora de um candidato que agora é da oposição. Isso pode, de alguma maneira, trazer alguma bipolaridade ao eleitor nessa compreensão da sua candidatura? Eu acho que não, porque o eleitor percebe a mesma coisa que eu. O eleitor do Rio de Janeiro aprovou a primeira gestão do Eduardo Paes. Hoje, em qualquer pesquisa que se faça, o eleitor do Rio de Janeiro desaprova a segunda gestão do Eduardo Paes. Isso aconteceu já no passado, aqui no Rio de Janeiro. E é uma questão muito objetiva. Se você está num propósito de servir ao público, se você tem o Rio de Janeiro como prioridade, as pessoas como prioridade, você tem capacidade de fazer uma boa gestão.
Quando você entra no jogo da política tradicional, ou seja, quando você entra no jogo que está pensando na sua perpetuação no poder, você distorce as prioridades e você acaba tendo uma situação como nós temos hoje. Então eu digo com toda franqueza, eu fiz parte da administração do governo Eduardo Paes, durante 4 anos, cumpri todas as minhas missões, o governo Eduardo Paes foi um governo bem avaliado e eu acredito que houve uma perda de foco e essa crítica que nós temos que fazer nessas eleições. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o deputado estadual Carlos Osório, que é candidato a prefeito do Rio pelo PSDB. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o deputado estadual Carlos Osório, do PSDB, que é candidato também a prefeito do Rio pelo partido, com a participação do jornalista Marco Aurélio Lisan. Deputado, no bloco anterior o senhor falava sobre as dificuldades financeiras da prefeitura, que a prefeitura não vive um mar de rosa em relação às suas finanças. Eu queria prosseguir um pouco nisso. O senhor falou também que o prefeito descapitalizou o Fundo de Previdência dos funcionários públicos municipais. O senhor acha que poderemos ter problemas na Previdência dos servidores, como temos na Previdência do Estado, uma situação de déficit absoluto, ou seja, o senhor prevê dias difíceis para o próximo prefeito? Teremos na próxima gestão da prefeitura, digamos, um preço muito alto, uma cobrança muito alta por conta dos investimentos realizados, até por conta das Olimpíadas? Olha só, Ricardo, com toda franqueza e sinceridade, todos os servidores do município do Rio de Janeiro se perguntam hoje se eles serão amanhã o que passa o servidor do Estado nesse momento. Essa é uma realidade, é uma grande preocupação do servidor. O que o prefeito fez? Para ele fechar a conta dos Jogos Olímpicos, ele fez 2 coisas. Ele apertou e cortou serviços públicos essenciais, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro da educação, da conservação da cidade e outros serviços, e ele avançou no dinheiro do servidor. Ele pegou dinheiro bom, vivo, do Funprev, substituiu por patrimônio imobiliário da prefeitura. Pegou lá 100 milhões de reais em dinheiro, devolveu um terreno de 100 milhões de reais. Hoje esses terrenos não têm liquidez, não se consegue vender e o preço caiu. O fato hoje... Você acha que compromete, então, a situação da Previdência dos servidores a curto prazo ou a médio prazo? Já está comprometido agora. O caixa do Funprev é 0. O prefeito, todos os meses, tem que arrecada dos servidores o que o servidor recolhe. E todo mês o Tesouro já está complementando, já está aportando. O caixa é 0, acabou o caixa. Ou seja, como ocorre no governo do Estado, o Tesouro tem que fazer aportes mensais para garantir a Previdência atualmente. Todos os meses. A Prefeitura está fazendo aportes mensais todos os meses. Você sabe de que ordem esse aporte? Olha, você pega o valor mais ou menos, eu não tenho esse valor exato, mas nós já pedimos esses valores ao Tribunal de Contas do município e ao gabinete da vereadora Tereza Berger. Mas as informações que nós temos, e são informações muito objetivas, é que você não tem mais saldo em caixa, você recebe do servidor o desconto e a prefeitura todos os meses complementa. Isso é uma realidade. Afora a questão da Previdência que o senhor abordou aqui, quer dizer, no âmbito geral, do ponto de vista econômico, a prefeitura vai ter problemas na próxima gestão? O senhor acha que essa gastança que houve por conta das Olimpíadas terá uma cobrança na próxima gestão? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na verdade, isso já está acontecendo com corte de investimentos no custeio de saúde, educação e outros serviços públicos. Por isso, Ricardo, que eu acho que a próxima gestão é muito importante que seja uma gestão de alternância de poder. Um dos problemas que pesa na prefeitura hoje é o crescimento de cargos em comissão em cargos especiais. A máquina está pesada. A prefeitura, com essas 29 secretarias, colocou a máquina muito pesada para tentar fazer girar o candidato da situação. Se o candidato da situação ganha, ele tem todos esses compromissos para carregar. Acho que é do interesse do município do Rio de Janeiro e dos seus cidadãos a alternância do poder por conta disso. E olha, nós já vimos 2 filmes muito ruins nessa direção. Isso aconteceu em Brasília, reeleição e o Brasil explodiu, e aconteceu também no estado do Rio de Janeiro. Um morador ali da região de Sampaio me disse: Osório, nós temos que evitar que o Rio ganhe a tríplice coroa. Eu perguntei: mas que tríplice coroa?
Quebrou o Brasil, quebrou o Estado, não pode quebrar o município. Não podemos cometer esse erro de novo aqui no município do Rio. Deputado, o senhor está falando sobre servidor público, e servidor público é um ativo muito grande no município do Rio, servidor estadual também, ainda que existam críticas. E um dos problemas no Estado foi justamente, da crise do Estado, foi justamente a ampliação, por exemplo, das OS, a terceirização de serviços de saúde, por exemplo, com OS, e você cria uma despesa efetiva quando você tem uma receita volátil, que é o caso do petróleo para o estado do Rio de Janeiro e ainda a queda do ICMS. Para a Prefeitura, o senhor tem que tipo de projeto que leve em conta o que já vem da gestão atual, que também apoia-se muito na terceirização da OS? O senhor vem de um partido que tradicionalmente é a favor de terceirizar, de privatizar. E qual é o recado, por exemplo, do servidor público? Que proposta, como é que o senhor lidaria com o servidor público diante de todo esse cenário que o senhor teceu aqui, de dificuldade e já de forçando a previdência do servidor? Olha só, Lisan, eu conheço bem o servidor público da cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com esses servidores durante 4 anos e os servidores também me conhecem. O Rio de Janeiro tem os melhores servidores públicos do Brasil. O quadro de servidores da Prefeitura é excepcional. E nós vamos trabalhar, Ricardo, com o quadro de servidores da Prefeitura. Preferencialmente, nós vamos enxugar a máquina, tirando quem não é da Prefeitura e não atende ao público e deixando os servidores como prioridade. Agora eu quero tocar no gancho Entre contratar um médico ganhando 8, 9 mil para uma OS, uma UPA municipal e valorizar o servidor médico, que também exerce a mesma função, mas às vezes ganha 3, 4 mil reais, qual é a sua... Quero falar um comentário, esse de saúde é muito importante. Primeiro, a Prefeitura do Rio está perdendo servidores médicos. Ela remunera muito mal o médico servidor e nós não conseguimos mais atrair médicos para o quadro da Prefeitura. E agora remunera por ES. O servidor de carreira, ele está sendo mal remunerado. Agora, relação às OS. As OS funcionaram muito bem em outros lugares do Brasil. Em São Paulo, as OS têm um bom trajeto e têm uma boa trajetória. No Rio de Janeiro, as OS não funcionam, porque a Prefeitura não fiscaliza e nós perdemos o controle. Teremos que fazer uma revisão profunda da situação das OS, reavaliar essa situação e criar mecanismos de fiscalização e encontrar outros caminhos. Estamos estudando, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha tem um projeto muito interessante de se criar uma fundação pública de saúde. Esse pode ser um caminho, que eu posso dizer a vocês e à população que nos escuta. O modelo como está hoje não atende ao interesse público. Isso vai ser mudado. No Estado, temos um exemplo aqui prático, na verdade, as UPAs recebiam 3 milhões pela gestão as OS recebiam 3 milhões para a gestão das UPAs. Houve um corte de 1 milhão e continuam fazendo a gestão, quer dizer, não mudou muita coisa. Ou seja, se corta 1 milhão e não se altera quase nada. Tinha muita gordura, a prova de que a gordura era muito exagerada. E me parece que essa é um pouco a lógica que preside a relação do poder público com as OS. Quer dizer, em relação à saúde, outra questão que me chama a atenção é uma contradição que há em relação à qualidade. Houve uma ampliação do serviço básico de saúde, é inegável que houve, clínicas da família se multiplicaram na gestão do Eduardo Paes, isso é muito bom, porque você tem todo um filtro dessa rede primária no atendimento da população. Que é a responsabilidade do município. Mas os hospitais continuam deficientes, os hospitais continuam com uma prestação de serviço de baixa qualidade. Hospitais municipais, inclusive. Recentemente, o Conselho Regional de Medicina fez uma avaliação dos hospitais por conta da proximidade dos Jogos Olímpicos e constatou que ainda vários hospitais municipais não têm condições de um atendimento a contento, razoável para a população. Como é que você vê essa contradição? Uma boa rede básica e hospitais deficientes. Por que isso persiste? Olha, Ricardo, eu queria tocar num ponto que você tocou, que são as clínicas da família, que esse é um ponto que nós temos uma visão muito diferenciada. Primeiro, Clínica da Família foi um bom programa. Um programa que avançou no atendimento primário, que é a responsabilidade da Prefeitura. Agora, com os cortes recentes na saúde, aquela Clínica da Família que funcionava redonda, não está mais funcionando redonda. Um dia falta um médico, um dia falta um medicamento. E a situação dos hospitais, como você bem mencionou, é catastrófica. Sim. Vai na emergência do Souza Guerra de noite, você vai ver um Vietnã com o médico escolhendo quem ele vai atender e quem não vai atender e provavelmente vai morrer. Então, a saúde tem 2 questões fundamentais. Primeiro, devolver à saúde recursos que foram tirados
para poder bancar grandes obras e poder bancar esse projeto de poder com a prefeitura inchada. Vamos devolver os recursos à saúde. O segundo tema é a gestão. Não é possível a gente ter recursos escorrendo pelo dedo e isso não sendo prioridade. Eu serei um prefeito que estarei presente em todas as ações, em todas as áreas. E eu não vou aguentar ser prefeito do Rio de Janeiro se tem gente morrendo em unidade sob nossa responsabilidade. Eu vou fazer mais um intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual do PSDB, Carlos Osório, que também é candidato a prefeito do Rio, com a participação do jornalista Marco Aurélio Lisan. Deputado, o senhor é candidato a prefeito do Rio. Que tipo de Rio o senhor projeta, caso o senhor consiga vencer o pleito? E quais são as diferenças desse Rio em relação ao Rio de hoje? Quer dizer, o que é que precisa mudar essencialmente nas grandes, digamos, linhas da gestão municipal? Quer dizer, onde, digamos, há o grande equívoco e, portanto, precisa ser ali realizada uma mudança de rota? Olha só, eu queria começar dizendo o seguinte: eu não sou um político profissional, eu não vivo da política, eu estou na política para servir as pessoas. E a nossa proposta está direcionada diretamente ao cidadão. Acho que o Rio de Janeiro tem que fazer uma reorientação de rumo. Hoje nós temos uma prefeitura desconectada das pessoas, a prefeitura está no Olimpo e as pessoas estão aqui nas ruas sem os devidos serviços e sem capacidade de dialogar e trabalhar o futuro dessa cidade. Então, esse redirecionamento eu acho que é fundamental. Parar com essa questão de apenas focar em tijolo e cimento e redirecionar a cidade para as pessoas e para os serviços públicos. Essa é a grande mudança que nós precisamos no Rio de Janeiro. Uma cidade mais humana, uma cidade que levante os tapumes das obras, faça tudo o que foi feito funcionar, não vamos deixar nada pelo meio do caminho, não vamos fazer como fez o prefeito Eduardo Paes, o ex-prefeito César Maia, que a Cidade da Música, que ninguém gosta, estava 90% concluída, ele deixou 4 anos ela parada para concluir no seu 5º ano de governo, apenas para expor um adversário àquela época, que agora parece que já está aliado de novo, tá certo? Nós não vamos fazer isso. O redirecionamento principal é voltar o poder público para as pessoas. As pessoas têm que vir em primeiro lugar, cuidar dos bairros, das comunidades, atender as pessoas com serviços públicos eficientes e voltarmos a ter uma agenda para o futuro. Essa cidade passou 8 anos com uma única e exclusiva agenda: Jogos Olímpicos, que acabam daqui a pouquinho. A população na rua se pergunta qual é. Muito bem, os atletas foram embora, deram um tchauzinho para a gente. Estamos sozinhos nós aqui. O que nós vamos fazer no meio de uma crise econômica? Essa resposta vai ter que ser dada pela própria próxima administração. Nós temos que ter um prefeito capaz de atrair investimentos para a cidade e redirecionar o Rio para as pessoas. Esse é o principal foco da nossa gestão. Eu vou dizer para você o seguinte: o que uma cidadã de Ramos me disse um dia, numa reunião, pegou no meu braço uma cidadã com cabelos brancos e disse: Osório, eu acho que eu estou entendendo qual é a sua proposta, eu queria dizer o que eu acho desse negócio. Eu acho que os próximos anos são de menos cimento e mais sentimento. Deputado, o senhor quando diz eu não sou um político tradicional, né, profissional, não dependo da política, mas evidentemente a gente que acompanha, né, a sua trajetória, a sua carreira política, o senhor tem tido movimentos evidentemente e absolutamente legítimos que o levem a mandatos e a um crescimento político. Aonde eu quero chegar? E, em geral, os políticos tradicionais ou profissionais, seja como queira adjetivar, eles sempre em campanha lembram o que foi bem feito e aí eles entendem que eles capitalizam ali e esquecem o que não parece. Hoje, por exemplo, você ter a imagem ligada ao governo do Estado, ao PMDB do governo do Estado, não é muito boa. Até ontem o senhor foi secretário do PMDB do Estado, secretário de Transporte do Estado, né? O senhor até há pouco tempo fez parte da gestão do governo do prefeito Eduardo Paes. O que eu quero dizer? Olimpíada, a gente está no meio da Olimpíada. A Olimpíada, e todo mundo torce, independentemente da cor política, que seja um evento de sucesso para o Rio de Janeiro, para o Brasil.
O senhor na campanha, o senhor vai pegar carona na Olimpíada, o senhor falou no início do programa, que foi responsável pela candidatura de sucesso do Rio de Janeiro. O senhor, como é que o senhor vai se mostrar, acaba a Olimpíada, começa a campanha, como é que o senhor vai se mostrar se a Olimpíada for um sucesso? Como é que o Osório vai mostrar que ele é oposição ao governo e ele também é responsável pelo sucesso da Olimpíada? Olha só, ninguém torce mais para o sucesso das Olimpíadas do que eu. Eu doei 9 anos da minha vida no sonho de trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Num processo que lá atrás ninguém acreditava que fosse possível. Fiz isso porque entendia do potencial que a Olimpíada poderia trazer para a nossa cidade. A avaliação que nós vamos ter que fazer, e agora não é momento de fazer essa avaliação, quando as Olimpíadas terminarem, a sociedade, com toda a razão, ela vai querer avaliar se a Olimpíada deixou o legado adequado ou não. Essa é uma avaliação que vai ser feita. E nós vamos participar dessa avaliação. Eu acho que a Olimpíada trouxe bons legados para a cidade. Mas na área ambiental houve muito problema. Na área ambiental trouxe zero. zero. Na área ambiental, todas as metas ambientais não zero, foram nenhuma cumpridas. foi cumprida. E lamentavelmente, porque se esperava que uma recuperação da Baía de Guanabara, se esperava, enfim, por isso que várias outras ações. Lagoa de Jacarepaguá, nada avançou na área ambiental. Ricardo, área ambiental levamos nota 0, perdemos todas as oportunidades. A área de mobilidade tivemos avanços importantes. Outras áreas também perdemos oportunidades, como o turismo, por exemplo, que aumentamos de 23 para 50 mil quartos de hotel e hoje não temos um calendário. Vai terminar a Olimpíada, vamos continuar com bom e velho, Réveillon e Carnaval. Mas eu queria, Lisandro, para concluir, marcar minha diferença para o político tradicional. A minha posição de sair do PMDB foi absolutamente anticonvencional. O PMDB é o partido que detém o governo do Estado e a prefeitura. Eu era secretário de Estado de uma secretaria extremamente importante, conduzia uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina, que é a linha 4 do metrô. Quando eu decidi, comigo, que estava no local, que não era que o meu sentimento e o meu eleitor queria, eu disse, olha, está aqui, muito obrigado, entrego a chave e vou buscar a minha vida na rua. E foram se estapear os políticos tradicionais para ver aqueles que iam ficar no meu lugar. Então, enquanto se estapeiam por ministérios e secretarias, eu fiz um caminho inverso. Isso marca uma diferença importante. Eu sou um político, sim, mas eu sou um político independente e que tem condições de se apresentar à sociedade com uma vida limpa e uma maneira diferente de encarar as coisas. Deputado, ainda na sua relação com o prefeito Eduardo Paes, toda vez que ele se refere ao senhor, ele faz uma referência em tom jocoso. Ele esteve nesse programa, sentado nessa cadeira que o senhor está sentado, e quando perguntado sobre a sua participação e sobre a sua eventual candidatura por um outro partido, ele dizia, não, o Osório, se fosse para ser apresentador de um programa de TV, eu convidaria, até convidei ele para ser apresentador do meu programa. Para isso ele é bom, mais do que isso não. Recentemente, ele foi falar sobre o senhor e disse, não, o Osório, se fosse para animar a festa do aniversário de meus filhos, eu chamaria o Osório. Como é que o senhor vê essas referências, assim, sempre num tom provocativo à sua pessoa, feitas pelo prefeito Eduardo Paes? Olha, o prefeito Eduardo Paes conhece muito bem a minha capacidade de gestão e a minha competência. Por isso que ele está fazendo isso para tentar, enfim, criar um clima onde não existe. Eu servi ao governo e à prefeitura do Rio de Janeiro por 4 anos, cumpri todas as minhas missões. E o prefeito Eduardo Paes, é bom que isso seja dito, pediu, pelo amor de Deus, para eu voltar para a prefeitura depois que eu fui eleito, não quis voltar para a prefeitura e depois veio pedir também que, pelo amor de Deus, eu não deixasse o PMDB. Então, ele pediu para o senhor voltar para a prefeitura? Pediu para eu voltar para a prefeitura, logo depois da eleição. Eu não quis voltar, porque entendia que a prefeitura estava caminhando num rumo que eu não concordava. E depois, quando eu anunciei e informei a ele e os demais dirigentes do PMDB que eu iria mudar de partido, ele pediu para eu ficar. Então, ele diz uma coisa em público e para mim ele disse outra. Enfim, na verdade, isso faz parte do jogo político. Eu não me chateio com isso. Agora, todos os cariocas que me acompanharam no meu trabalho sabem, dizer que eu não trabalho é um elogio para mim, porque se eu tenho algum defeito, esse não é esse defeito. Eu acordava cedo, dormia à tarde, nunca deixei de estar presente na hora boa e principalmente na hora ruim. Puxei trânsito 3h30 da manhã no centro da cidade nos problemas da derrubada da perimetral, que foi uma área que eu comandei, uma missão que eu tinha era viabilizar a derrubada da perimetral. Sempre tive presente, na hora boa e na hora ruim, e o prefeito sabe disso. Quando ele fala isso, talvez ele esteja um pouco preocupado com a minha possibilidade de ser um bom prefeito do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.
Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado estadual Carlos Osório, do PSDB, que é candidato também a prefeito pelo partido, com a participação do jornalista Marco Aurélio Lisan. Deputado, o PSDB no Rio de Janeiro, historicamente, é um partido de pouca expressão. Desde Marcelo Alencar, o partido não consegue mais emplacar um candidato majoritário, tem uma dificuldade já histórica. Inclusive, é objeto de preocupação do PSDB nacional, de candidaturas nacionais, porque o Rio sempre se mostrou frágil, terreno frágil para o partido. Como é que o senhor vai vencer, como é que o senhor vai derrotar, como é que vai se superar esse problema que é a estrutura frágil do partido no Rio? Olha, primeiro reconhecendo que a estrutura do PSDB do Rio de Janeiro efetivamente não condiz com o tamanho do partido a nível nacional. Nós temos uma baixa representação, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara de Vereadores, quanto no Congresso Nacional. Esse é um fato. Uma das motivações de eu entrar no PSDB, e eu recebi esse convite dos deputados Otávio Leite, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, era trabalhar com eles para a regeneração do partido, ou seja, o crescimento do partido no Rio de Janeiro. O PSDB é um partido que tem história no Brasil, tem serviços prestados. Certamente nós não vamos ter a estrutura e o rolo compressor que terá o Pedro Paulo, que é o candidato oficial, nós sabemos disso. Agora, nós não teremos também as amarras que tem o candidato oficial, com aquela sopa de letrinhas de partido apoiando ele, tudo engatilhado para, enfim, continuar na gestão. Nós teremos a liberdade e a independência para botar a prefeitura leve funcionando para o cidadão. Agora, é um grande desafio. Agora, eu tenho uma vantagem. Eu gosto de rua, eu acordo cedo, eu durmo tarde, e eu acho que essa eleição vai ser eleição da simplicidade e da sinceridade. E eu vou me apresentar aos eleitores nos 4 cantos da cidade, sempre conversando, olho no olho, e o que eu estou fazendo agora? Ouvindo. Um dos problemas dessa gestão é a falta de capacidade de ouvir. É uma luta dura, não é fácil lidar contra a máquina e contra a estrutura da máquina, mas nós estamos aqui para apresentar uma nova proposta para o Rio e um novo jeito de fazer política. Deputado, a Olimpíada, né, ou o legado olímpico, indiscutivelmente deve ter um peso nessa campanha, nessa eleição, e muito provavelmente o candidato da situação, o Pedro Paulo Carvalho, deve explorar quando puder na campanha, que ele colar a imagem dele, que ele é a sequência de tudo isso que está acontecendo, que ele participou, o senhor disse que participou do primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, que ele está do lado do prefeito, que ele participou disso tudo. Obra no Brasil, a gente tem uma referência, pelo menos ultimamente, bem assim, temerosa, né? Isso sem nenhum trocadilho com o presidente. Mas a qualidade das obras, e a gente tem no Rio de Janeiro o problema que aconteceu na ciclovia, que houve ali, lamentavelmente, aquele acidente na ciclovia em que a onda bateu, matou 2 pessoas. O asfalto que foi colocado no novo elevado do Joá apresentou problema. E aí a população olha isso e fala, eu recordo da minha mãe, que é viva, que tem 82 anos, a gente não gosta de ser saudosista, por exemplo, do regime militar, mas ela tem uma relação boa com o que talvez de bom, se é que podemos dizer isso, os militares fizeram. Aí ela outro dia estava falando comigo e falou assim, imagina a ponte Rio-Niterói se fosse feita agora. A época que a ponte Rio-Niterói foi feita e foi inaugurada em plena ditadura, né, nunca se soube de um problema estrutural da ponte Rio-Niterói. Você privatizou, né, agora mudou até a concessão, a administração, mas é uma grande referência. Parece que da ditadura para cá, ou dos anos de chumbo, as obras se tornaram de papel. A gente teve problema do Sérgio Naia, né? Enfim, aí eu perguntaria ao senhor, o senhor acha que realmente o legado das Olimpíadas vai fazer um diferencial grande nessa campanha? Olha, eu acho que a Olimpíada vai ser analisada assim pelo Carioca num ponto de vista mais amplo, com os seus erros e com os seus acertos. Esse ponto que você toca, da qualidade das obras, isso é uma questão absurda. Foi uma vergonha para o Rio de Janeiro a gente ter esse problema da ciclovia, com 2 mortes. Enfim, isso expõe e leva uma insegurança muito grande na capacidade do poder público de gerir esse processo todo. Isso, em muitas partes, se deu pela pressa com que isso foi executado e pela falta de projeto. Esse é um ponto muito importante. Nós estamos, enfim, o poder público no Brasil faz obra sem projeto executivo.
faz obra com projetos, enfim, não os mais adequados e bota para fiscalizar quem executa a obra. Isso está totalmente errado, Marco Aurélio. Recentemente, deputado, num outro programa de televisão, o próprio prefeito Eduardo Paes, falando sobre projetos, sobre as obras, disse que o Brasil vive um problema de mão de obra. Acho que ele quis dizer que o problema seria do operário ali que asfalta, que faz pelo a amor ciclovia. de Deus. Pelo amor de Deus. Essa questão, pelo amor de Deus. Enfim, olha, eu trabalhei na prefeitura com 22 mil servidores públicos. Desses 16 mil garis da Conlurb, que na pirâmide lá da prefeitura, muitos podem considerar os mais humildes. Esses eram os meus grandes parceiros. Eu conheço o valor da mão de obra do profissional, do nosso rastilheiro de asfalto, do gari da Conlurb, e botar culpa no peão, pelo amor de Deus. Deputado. Não cabe. Eu só queria dizer uma coisa muito objetiva. Como é que resolve esse problema? Não é botando a culpa no peão. O peão não tem culpa nenhuma e, na verdade, nós temos trabalhadores de grande qualidade e eu tinha 9 mil trabalhadores e operários na linha 4 do metrô. Mas como é que vai resolver isso, Ricardo? Vou baixar um decreto no dia 1º de janeiro de 2017. A prefeitura não licita nenhuma obra sem um projeto executivo. Chega de licitar com um projeto básico, projeto feito nas coxas, porque a resultante é essa aí. Deputado. Preço mais caro e, eventualmente, corrupção e problema de execução. Deputado, essa semana foi divulgada uma pesquisa para a Associação Municipal, que dá conta de que lidera o candidato do PRB, Marcelo Crivella, e segundo colocado, o candidato do PSOL. Depois nós temos o Bolsonaro, temos Jandira Fegali e tem um pelotão mais abaixo de vários candidatos embolados, inclusive o senhor Índio, o senhor e também o candidato do PMDB, Pedro Paulo. Ou seja, o senhor não está na frente, não está, digamos, entre os primeiros. Nós temos, fora isso, duas questões. Teremos uma campanha muito curta, uma campanha de apenas 45 dias. Temos uma Olimpíada no meio da campanha e temos também Paralimpíada, no caso do Rio de Janeiro. Quer dizer, esses fatos tendem a nos levar a crer que poderemos ter um congelamento do status quo atual. Ou seja, não há tempo para uma reversão de expectativa tão grande, já que a campanha é muito diminuta, já que teremos esses eventos interferindo no processo. Limite de gastos também, né, Ricardo? Exatamente, o limite de gastos o limite de gastos é muito grande nessa campanha, não há doação empresarial. Quer dizer, como é que o senhor acha que o senhor pode vencer esses obstáculos e furar esse bloqueio e fazer com que o seu nome se mostre competitivo realmente? Olha, eu acho que a gente avaliando o quadro eleitoral que você descreveu é exatamente o quadro eleitoral que as nossas pesquisas mostram. O Crivella na vantagem. Rapidamente, que nós estamos aí com... Perfeito. Então é o quadro que você retratou. O que eu acho que vai fazer diferença? Eu sou, de todos os candidatos, o único que não é um político profissional que está aí há 300 anos disputando a eleição. Consequentemente, eu sou o menos conhecido. Agora, eu sou o menos conhecido, também tenho a menor taxa de rejeição. E eu tenho uma boa taxa de conversão. Quem me conhece, vota em mim. Qual é o meu objetivo? Me fazer conhecer, me mostrar às pessoas, olho no olho e trabalhar mais do que todos os outros. Eu acho que nós temos a melhor proposta para o Rio. E isso vai surgir ao longo da campanha. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que, mostrando propostas à população, a população compreenderá que esse momento é um momento de competência. Eu acho uma aventura colocar na Prefeitura do Rio de Janeiro, no momento de crise, alguém que nunca administrou nada e nunca teve na área executiva do poder público. Por mais bem intencionado que seja, é aquela coisa. Um cidadão outro dia no Sampaio me disse o seguinte: olha, nós estamos num jumbão 747 daqueles enorme, numa tempestade, todo mundo agarrado na cadeira que está com medo do avião cair. O avião tem que pousar. Aí anuncia que vai trocar o piloto. Você vai botar alguém na cabine de comando que nunca pilotou um teco-teco? Então eu acho que essa depuração vai vir. Os cidadãos querem algo novo na política, com competência e com novas ideias. Acho que nós podemos ocupar esse espaço. E para isso, vamos trabalhar mais do que todos os outros. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Foi um prazer grande tê-lo aqui na bancada. Obrigado também pela sua presença, meu querido Marco Aurélio Lizar. Obrigado, deputado. Um abraço. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.